Tá, então vamos começar lá a celebração da Ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, do versículo 17 ao versículo 34. No capítulo anterior, nós vimos o papel do homem e da mulher na igreja, né? Então, vamos seguir por aqui. Por intermédio da instituição, que eu estou lendo aqui, por intermédio de instrução e de exemplo, Cristo instituiu duas ordenanças. Preste bem atenção, ordenanças, que é algo que Cristo nos deu para que nós praticáramos. É como uma coisa que o crente deve praticar, porque foi uma ordem dada por Cristo. A gente entende isso como ordenança, e ordenanças são ordens para praticar, e elas são simbólicas, né? Elas representam, tem um ensino espiritual por trás. No caso do Calvino, geralmente eles olham para essas ordenanças como sacramento. Sacramento tem uma ideia de quando a pessoa ela pratica, ela recebe uma bênção ao praticar aquela ordenança. Por isso já está numa categoria de sacramento. Quais são essas ordenanças? O batismo e a Santa Ceia ou a comunhão. A passagem diante de nós nos deixa claro que Paulo foi obediente ao estabelecer estas ordenanças na igreja de Corinto. Quando Paulo fundou a igreja de Corinto, ele organizou a igreja e deixou eles praticando essa ordenança. Alguns poderiam chamar até esse ritual, né? É que os crentes daquela igreja celebravam regularmente a ceia do Senhor. A igreja de Corinto seguia esse costume, mas eles transformaram essas refeições numa festança de glutonaria e bebedeira. Eles abusaram da reunião da Santa Ceia, onde tinha o propósito de ter comunhão, de glorificar a Deus. Eles usavam para satisfazer os seus próprios desejos, para eles serem felizes em detrimento da comunhão e da felicidade dos outros irmãos. Além disso, crentes abastados ou crentes ricos traziam comida e bebida abundante para si mesmos, mas se recusavam a repartir, deixando que os irmãos mais pobres voltassem para casa com fome. Fazia aquela festa, uns ficavam porre, rotando, né, vomitando lá de tanto comer, e outros lá iam para a mesma festa e ficavam passando fome, né? Eu estou falando eu imaginando um pouco como deveria ser, talvez seja um pouco de exagero, né? Capaz até que não, né? Porque falou que pessoas ficaram bêbadas nas festas de Santa Ceia, né? Assim, quando essa refeição estava associada ao pão e o cálice da comunhão, elas se tornavam numa flagrante profanação da santa ordenança. Aí eu coloquei aqui a visão da Igreja dos Irmãos com respeito à Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor na Igreja dos Irmãos tem 3 elementos, né? A Santa Ceia do Senhor, uma reunião solene, normalmente celebrada formalmente durante uma das reuniões da igreja, na qual os cristãos participam do ministério de Cristo. Presente, intercessão e santificação. O ministério presente, que é a intercessão e a santificação, acho que eu pulei aqui, né? O ministério presente, que é a intercessão. Nós vemos isso em João, capítulo 13, versículo 1 a 17. O ministério passado, que é a justificação, não está certo, intercessão e santificação. Ministério passado, que é a justificação, é a nossa salvação, representada pelo sangue de Cristo derramado na cruz, e também representado pelo pão e o cálice na ceia, Mateus 26, do versículo 26 a 30, e o ministério futuro de Cristo, que é a nossa glorificação, e é representado pela ceia.
a ceia de Mateus 26, 29 e Apocalipse 19, 9. Então, algumas igrejas, né, que praticam a Santa Ceia, a maioria das igrejas, elas tem só o pão, cálice, e algumas têm o pão, cálice e a festa de amor, né, a comida, mas eles não têm o lavar pés. Algumas têm só o pão, cálice, né? A Igreja dos Irmãos, ela pratica a Santa Ceia com 3 elementos, que são os 3 ministérios de Cristo. O ministério passado, que é representado pelo pão e o cálice, o ministério presente, que é representado pelo lava-pés, e o ministério futuro, que é representado pela comida, né? Que simboliza a refeição que Cristo prometeu que não comeria, não beberia mais daquele vinho até que ele viesse buscar os crentes, né? E aquela que é representada lá em Apocalipse 19, as ceias do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, ceias das bodas do Cordeiro. Alguma pergunta aqui? A maioria das pessoas, às vezes, perguntam na Igreja dos Irmãos o que é importante, algumas igrejas fazem um pouco diferente, alguns pastores fazem um pouco diferente. Alguns usam essa mesma ordem, começam com o ministério passado de Jesus, que é o pão e cálice, aí começa a ser, e depois passa para o ministério presente, que é o lava-pés, e terminam com a refeição, né, que representa a glorificação. Eu, em particular, eu começo de uma forma mais prática. Eu começo com lava-pés, para o pessoal poder lavar o pé e depois lavar a mão, e poder depois, quando for comer a refeição, já comer com a mão limpa, né, porque já passou pelo pé, né, lavou a mão, os pés, né. Depois eu faço a refeição, né, que significa o ministério futuro. Eu faço assim, o presente é futuro e termino com o passado, que é o pão e cálice, na minha opinião, que é o clímax da Santa Ceia, né? E a gente termina com a Santa Ceia meio que parecido, igual lá, Mateus capítulo 26, aparentemente Jesus mesmo terminou com o pão e o cálice, onde eles tomaram o cálice, ele deu, abençoou, e eles cantaram hino e saíram cantando, né, quando terminou a ceia. Então, a ordem varia, né? Alguns seguem a ordem cronológica dos ministérios, passado, presente e futuro. No meu caso, eu não sei se alguém faz igual eu, né? A ordem mais prática, né, que começa com lava-pés, a gente já faz algo que é o mais complicado, depois faz a refeição, termina com o pão e cálice. Isso aí não tem uma regra dentro da Igreja dos Irmãos, ainda não foi estabelecido, né? Nem foi obrigado que tem que seguir uma regra qual vai fazer. A regra, sim, é que tem que fazer a Igreja dos Irmãos, elas praticam os 3 elementos. Principalmente a gente recomenda, inclusive, né, quem vem de outra igreja, que foi batizado em outra igreja, a gente recomenda, eu faço, na igreja que eu vinha também, na igreja de Coqueiro, alguns pastores passaram por lá, sempre recomendado. Aqueles que vieram de outra igreja estão convidados a participar conosco da nossa Santa Ceia, né? A gente quer informar que a gente pratica ela em 3 elementos e pedimos que respeite a forma que nós praticamos. Se você não quer participar de um dos elementos, pedimos que não participe em nenhum. Se você quer participar conosco, seria bom você participar de todos os elementos, né, com respeito à ordem que nós praticamos. Essa instrução que damos para outros que vêm de outras igrejas e querem participar na Santa Ceia, né? Participando da ceia do Senhor, não tem problema. Eu, quando faço, eu tenho tentado chamar, e até o Ministério, nessa época de política, alguns devem ter observado, que eu estou chamando, eu acho que, de certa forma, até o Ministério que eu tenho recebido, chamando a união, chamando a igreja a se unir, independente do que aconteça. E até isso acontece na Santa Ceia. No meu entender,
Nós vamos ver até aqui também, quando formos ver alguns pontos gramaticais, né? Por exemplo, que, em 1 Coríntios, a parte Jesus partiu o pão, a parte partiu não tem lá no original, né? Aparentemente parece que foi um acréscimo, porque a gente sabe que Jesus partiu. Mas como havia tanta divisão na igreja, Paulo parece que evitou isso, né? E se nós formos ver em Mateus, apesar de Paulo ter partido o pão, era um pão, eu acho que é o quinto pão da ceia, né? Ele tomou um pão, ele tomou o pão, um pão, o pão, e partiu e deu a seus discípulos, indicando a união do corpo de Cristo. Então, a união na Santa Ceia, e tem muito a ver com o tema de 1 Coríntios, porque o principal motivo, o principal sintoma da carnalidade, do mundanismo dos coríntios era a desunião. Então, basicamente, a ceia continua tratando nisso, chamando os coríntios para essa união. Se for ver também, 1 Coríntios é um chamado à unidade do corpo de Cristo. Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa aí, pode fazer. Então, nessa base, eu, particularmente, a minha esposa tem uma receita, ela faz um pão, é um pão sem fermento. Eu me lembro quando o finado pastor Nonato, saudoso, muito querido, pastor Nonato, me esqueci o sobrenome dele, que é pastor em Castanhal, né? Terminou, era pastor em São Miguel, pastor em Castanhal, ele se preocupava muito com a Santa Ceia. Então, ele achava que muitos estão abusando da Santa Ceia, ele escutou que alguns queriam começar a usar pão com fermento na Santa Ceia. Então, para ele, ele foi uma das pessoas que regulamentou, e eu estava quando ele... Foi uma das visitas que eu vim fazer no Brasil, quando eu estava com o Ministério no Chile, e estava levantando essa questão de pessoas que estão falando que pode usar pão sem fermento. Ele se levantou e era muito contra isso. E eu, na época, eu estava já com o pensamento dessa questão de um só pão. Eu disse, pastor, eu entendo, a gente faz sem fermento, mas eu estou começando a usar um só pão e a gente parte o pão na hora que a gente parte o pão. Olá, Nonato, tem alguma pergunta? O nome do pastor, Nonato Pantoja. Obrigado. O Benedito escreveu aqui. Foi. O Nonato Pantoja. Então, a gente combinou, eu sinto aprovado, eu não sinto consciência, ele que levantou essa questão, e lá no Chile a gente começou a praticar, e a gente trouxe aqui na igreja, eu passei pelo Pará, fiz também com um só pão, não sei como é que eles fazem, um só pão, né? Não é um só pão. Dá para fazer a ceia com sopa, né? Com sopão, né? Mas aqui a gente faz com um pão. Quando é muita gente, aí o tamanho do pão não dá para fazer, né? A gente faz dois, no máximo dois, né? Mas não é que a igreja está dividida em dois, né? Então, a ideia aqui é sempre passar, e eu bato na tecla, que o corpo de Cristo não está dividido, ele é repartido, um pão repartido entre todos, né? Ainda não consegui, eu acho também que deveria ser um cálice também, todo mundo bebendo do mesmo cálice, né? Mas, na época de pandemia, a questão de vírus, as pessoas preferem manter cada um com seu copinho. Mas eu acho que a gente podia também ter alguma questão de onde a gente passava o cálice, né? Cada um derramava no copinho e bebia, mas ia passando um só cálice, porque é um só cálice, um só pão, um único pão, né? Chamando a atenção para a união, né? Então, temos essa questão do pão sem fermento, acho que muitos concordam com isso. A ordem que pratica alguns pastores fazem diferente. Eu participei domingo agora de uma Santa Ceia com vários pãezinhos, né, que são partidos. Aqui na igreja eu pratico com um pão só, né, sem fermento. Tem que chamar a atenção, nosso querido pastor Nonato estabeleceu isso. Um só sem fermento, mas um só pão, vários pães.
essa é como é praticado dentro da Igreja dos Irmãos. Tem algumas outras pequenos detalhes, né, que eu não vou entrar, não vamos entrar na Santa Ceia, que eu acho que é mais costume local, né? Apesar de que algumas práticas, alguns entendem que é bíblica. Claro que toda igreja, quando chega, se une para praticar uma ordenança de um determinado jeito, e tem aquela tradição, claro que eles se baseiam na Bíblia e tem aquela justificativa. Alguns outros não praticam porque muitas vezes não entendem da mesma forma, né? Então, existem algumas igrejas, talvez algumas poucas, praticam a maioria de uma forma diferente, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, espero que não seja uma pergunta polêmica para me responder, né? Mas estamos dispostos a tentar responder. Sim. Pastor, num caso como esse, o senhor tem conhecimento de que em algum desses ambientes que se utilizaram de fazer a ceia, utilizaram outro tipo de produto, como um suco, refrigerante, aquele pão normal? Na verdade, esses produtos, eles não são permitidos. A minha pergunta é essa. Ou é só essa questão, como o senhor falou, do cálice, né? E o pão? Só a questão do cálice, alguns tem que ser vinho, alguns entenderam que podia ser qualquer suco, que Cristo tomou o vinho porque só tinha vinho ali, né? Mas a gente entende que o vinho, ele realmente representa Cristo, a questão que é feito da uva, que ela é esmagada, tem todo um simbolismo, e a igreja dos irmãos segue a ideia que o pão, ele é sem fermento, tem que ser cozido sem fermento, e o vinho tem que ser de uva, o vinho. Com respeito à ceia, aí vai da igreja. Aqui na igreja, aqui, às vezes faz um arroz com galinha no prato, o pessoal come. Na ceia que eu tive lá na ilha agora, serviram um bolo podre. Não é que o bolo estava podre, é o nome do bolo, né? Um bolo feito de tapioca, acho que. Serviram só o bolo podre, foi o que a gente comeu. Alguma vez serve um sanduíche com suco ou de laranja ou de caju. Às vezes as pessoas escolhem. É uma ceia. A gente teve no acampamento, não me lembro qual foi a data, teve um acampamento onde a gente comeu. O almoço foi a Santa Ceia, né? A gente foi para o Garapé, fez o lava-pés, eu acho que fez essa ordem, começou com o lava-pé. A gente veio comer, almoçamos e tudo, esperamos, estava morrendo de fome, mas a gente esperou a pessoa falar, tudo, aí começamos a comer, comemos a comida que foi servida, comida mesmo, né? E depois a gente teve o pão e o cálice lá no acampamento. Então, várias pessoas estiveram e fizemos isso lá. Não sei quantos daqui estavam lá quando foi feito isso, né? Mas a instrução é para o pão e o cálice. Para a ceia, desde que todo mundo coma igual, né, para evitar aquele problema que teve em Corinto, né? Eu acho que junto à panela não deve ser a Santa Ceia, que foi o que Paulo reclamou com a igreja de Corinto, porque houve um junto à panela, cada um levava o seu, comia e o outro ficava com fome. Então, a ideia é que todos participem da mesma comida. Tudo bem, Marquinhos? Tranquilo. Com relação aos irmãos, quem pode e quem não pode? Aí o que é que acontece? Acontece muito daquela questão que a gente estudou da vez passada, foi no capítulo 6 da disciplina da igreja. A gente vai ver aqui que como é que a pessoa, nós temos aqui alguns pontos da Santa Ceia, a preparação para a Santa Ceia, que é como é que a pessoa vai preparar, como é que ela vai estar, né? Se a pessoa está em pecado e o pastor está tratando, é muito bom, às vezes, ela mesmo se abster de fazer a Santa Ceia, até para não trazer problemas, como nós vamos ver, né? Se o problema ainda não está resolvido. Se a pessoa está em pecado, tem uma confusão com algum irmão, com filho, com parente, a Santa Ceia,
é o melhor momento para a pessoa poder resolver esse problema, principalmente quando é problema de relacionamento. A ceia deve ser uma oportunidade para as pessoas confessarem seus pecados, pedir perdão para quem magoou, diante da Santa Ceia, diante do Senhor, né? Eu acho que todo mundo está constrangido, todo cristão verdadeiro está constrangido ao amor e ao perdão. É um momento de reconciliação e perdão, se há problemas. Agora acontece no último passo da disciplina, quando chega ao ponto de a pessoa não escutar o aconselhamento bíblico, não escutar um grupo que vai ajudar a pessoa, não escutar ou não vir dar um relatório para a igreja, dar uma satisfação para a igreja. Quando esgota todos os recursos e a pessoa não consegue resolver o problema, continua na rebeldia, lembre que ela é considerada como um gentil e um publicano, ou seja, ele é considerado como uma pessoa não convertida. Ela pode ser convertida, mas naquele momento ela está em rebeldia. Quando ela é colocada em disciplina, ela é considerada como um gentil e um publicano. Quando ela é excomungada, de certa forma, da igreja, aí ela pode participar do culto, pode, no meu entendimento, ela pode até assistir a ceia, mas não pode participar da ceia. Aquelas pessoas que foram afastadas, excomungadas da igreja. As pessoas que estão de disciplina, enquanto estão naquele processo de disciplina, eu recomendaria, pelo que a gente vai ler aqui, né, de se abster da Santa Ceia para evitar algum tipo de doença ou algum tipo de disciplina do Senhor, né, chegando até o caso da própria morte. Se bem que morte não é um castigo para o verdadeiro crente, é um prêmio, né? Mas a gente deve ter esse cuidado. Quem não participa da ceia, mesmo que seja salvo, a gente entende que dentro há uma lei que a pessoa participar da ceia precisa ser batizada, né? Então, a pessoa batiza, ela participa da Santa Ceia, para participar da Santa Ceia precisa ser batizada. Por quê? Porque se é uma pessoa que tem a oportunidade de ser batizada e não se batiza, ela está em rebeldia à ordenança de Cristo. Porque a ordem é batizar e depois ceiar, né? Então, todos aqueles que participam da ceia já obedeceram a Cristo, recebendo ele no seu coração e sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São obedientes ao mandamento do Senhor, então aquelas pessoas estão convidadas a participar da Santa Ceia, né? A gente vai ver isso aqui também, de certa forma, aqui no que Paulo vai instruir aqui os coríntios, né? Mais alguma coisa? Tudo bem, Marquinhos? Tranquilo, depois eu faço outras perguntas. Tá bom, então vamos lá. A perversão da Santa Ceia. Eu vou ler aqui, é o versículo 18 a 22. 1 Coríntios 11, 18 a 22, diz: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunir na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que hajais partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também há quem se embriague, né? A ideia, eu acho que não só na comida, quando tem gente que tem fome, abusava na bebida, e quando fala que alguém tem fome, é porque alguém abusava também na comida. Aí Paulo faz essa repreensão aqui: não tendes porventura casa onde comer ou beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo,
né? Vamos voltar aqui e ver alguns comentários sobre esse texto. Aqui, quando diz, vos juntais não para melhor, e sim para pior, teria sido muito melhor, que ele quis dizer, né? Para aqueles coríntios nunca ter tido aquela festa fraternal, uma festa ágape, uma festa de amor, ou nunca ter celebrado a ceia do Senhor, ao invés de abusar dela. A expressão para pior é um comparativo de cacos, que representa um mal moral. Em vez das celebrações serem um momento de edificação e enriquecimento espiritual, eram reuniões que envolviam caprichos egoístas, envergonhando os mais pobres, zombando da morte de Cristo na cruz e escandalizando a igreja diante do mundo incrédulo que os cercava, né? Porque os incrédulos aparentemente tinham conhecimento daquela forma como os coríntios participavam, ou faziam, ou praticavam a Santa Ceia. Divisões é uma palavra que nós encontramos muito em 1 Coríntios, acho que a gente já citou a palavra xismata, né? De onde vem a palavra cisma, né? Cisma, rompeu, né? Quebrou, né? De onde vem a nossa palavra cisma, que se refere literalmente a quebrar ou cortar, e, metaforicamente, a divisões ou dissensões. Os coríntios, aparentemente, não conseguiu concordar em nada, né? Com relação à situação que nós estamos vivendo politicamente, eu peço perdão, porque às vezes me vêm algumas coisas, e, claro, eu não sou perfeito, a minha carne, e eu peço perdão antecipadamente se ao estar ensinando 1 Coríntios possa citar alguma coisa que de certa forma seja um desabafo. Eu não deveria estar desabafando nada aqui, né? Só ensinando. Por isso eu peço perdão para vocês, essa aula não é para isso, não é para desabafar, mas instruí-los, né? Então, eles não concordavam em nada. Então, e a ceia era um assunto desse, né? Nem procuravam servir uns aos outros. Em vez de participar da comunhão e adoração juntos, eles passavam o seu tempo em excessos egoístas, discutindo e brigando. Aí ele fala, né? Paulo vai falando aqui, eu em parte o creio. Talvez porque suspeitasse que algumas coisas no relatório pudessem ser exageradas. Quando ele recebeu o relatório, possivelmente ele disse, mas é meio difícil acreditar, está assim mesmo a igreja está assim? Parece exagerado. Eu até creio, né? O apóstolo quis dar àqueles irmãos o benefício da dúvida. A questão lá, aprovados e conhecidos, então, as facções, as divisões, os problemas que acontecem na igreja, que trazem esse problema, geralmente as pessoas vão mostrar quem são, né? Então, o que Paulo estava dizendo, ele até louva o fato de haver divisões na igreja, porque essas divisões mostram ou fazem conhecido aquelas pessoas que são aprovadas. As facções revelam quem passará no teste da pureza e da genuinidade espiritual, ou até o teste do crescimento espiritual vem quando há algum assunto que produza divisão. Então, não é que não haja divisão, mas aquelas pessoas que, como elas lidam com aquela divisão, vai mostrar o estado espiritual daquelas pessoas. Paulo está falando isso com respeito à ceia do Senhor, né? Não é a ceia do Senhor que comeis, né? Os membros facciosos, aqueles que provocam divisões na igreja, de Corinto, perverteram tanto a congregação que a celebração da comunhão era uma zombaria, na verdade, não era comunhão. Não havia comunhão. Quando eles se reuniam para ter comunhão, na realidade,
havia uma divisão, cada um era sua panelinha, aquele grupo favorito, os ricos comiam muito, os pobres comiam o que eles levavam, né, geralmente pouco, talvez alguns não levavam, participavam da ceia muitas vezes sem comer, ficavam com fome, e havia uma divisão bem grande. Eles tiveram a cerimônia, mas não a realidade, a forma, mas não a substância. Vocês podem estar partindo o pão, passando o cálice e repetindo algumas palavras de Jesus. Paulo estava dizendo que eles, ou dizendo a eles, Paulo estava dizendo a eles, mas o que vocês estão realmente fazendo não tem nada a ver com a ordenança que o Senhor instituiu. Cristo não tem parte nisso, na ceia que os coríntios estavam praticando. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Versículo 21 e 22. Se eles pretendiam regalar-se ou fartar-se egoisticamente, poderiam muito bem ter ficado em casa. Agora nós vamos ver o propósito da Santa Ceia, versículo 23 a 26. Deixa eu ler aqui o texto. 23 a 26. No caso aqui... Oi, pode falar. Edson, antes do senhor fazer essa leitura, seria importante, antes de se ter uma ceia, por exemplo, uma congregação, quando ela for fazer a realização da ceia bem antecipada, né, assim, avisando com antecipação, não seria bom que tivesse uma mensagem com relação a tudo isso, assim, preparando a igreja para esse momento de entendimento? O que é que o senhor diz assim? Muito bom, eu concordo plenamente, seria muito bom. O que acontece? A maioria das igrejas, elas não trabalham com discipulado. As pessoas que estão sendo batizadas, elas deviam ser instruídas, elas deviam passar por um estudo explicando isso. Na minha opinião, a Santa Ceia a gente iria só praticar. Agora, se você prestar atenção, na maioria das Santas Ceias, há muito estudo bíblico, né? Em vez de a gente participar mais da comunhão, ter mais testemunho das pessoas, aí a gente escuta mais uma pessoa falando, que é o pastor, dando instrução na hora. Mas, muitas vezes, não dá tempo da pessoa solucionar um problema na Santa Ceia, porque às vezes ela aprende ali, com a pregação do pastor sobre a Santa Ceia, na Santa Ceia. Concordo plenamente com o senhor que, primeiramente, devia ser parte do discipulado da igreja, o assunto sobre a Santa Ceia, que é um assunto sério, como tomar a Santa Ceia, como se preparar para a Santa Ceia, e, previamente à Santa Ceia, seria muito bom o pastor estar... Eu vou até praticar isso, eu gostei da sua ideia, eu vou quando eu marcar a Santa Ceia, uns 2, 3 domingos antes da Santa Ceia, eu vou estar pregando sobre a Santa Ceia. E o culpado vai ser o senhor. Muito boa ideia, eu vou fazer isso. Bom, vocês podem recomendar essa ideia para o pastor. É porque eu fiz essa pergunta, porque estava prestando atenção no texto, né, que Paulo ele ouviu falar sobre alguns questionamentos que estava havendo na igreja, né? Então, eu estava imaginando que Paulo estava querendo mostrar para a igreja de Coríntios, né, que eles precisavam entender realmente a razão profunda da ceia, né, para eles, né? Então, como estava vendo isso, então me veio esse pensamento, né, de que, porque às vezes, eu não sei, eu não estou aqui para dizer que alguns irmãos não saibam qual é o significado, né, da ceia, mas se perguntar, por exemplo, o que é que significa, né, quais são os pontos importantes com relação a isso,
quer dizer, o significado do lava-pés, essas coisas assim, né? Esses detalhes, né? Que às vezes a gente pensa que não é muito importante saber, mas eu acredito que sim, né? Já que uma vez que você participa de um momento tão especial como esse, que Jesus praticou com os discípulos, então é importante que nós, como igreja, possamos entender a importância da Santa Ceia, né? Mas foi só para isso que eu perguntei mesmo. Verdade, mas eu gostei da pergunta, até porque deu uma ideia muito boa que eu pretendo praticar. Como pastor, eu gostei da ideia, eu vou praticar. Isso aí é bom, a gente já pratica isso aqui na igreja de Marituba, pastor Eugênio. Ele ensina antes, né? A ceia a gente prepara, às vezes até umas 3 semanas antes, a gente tem uns estudos, tudo baseado ali, que é para a gente ter a ideia de como é. Tudo certinho. Olha só, eu vou adotar esse método também. Bom, irmão, porque é até interessante o que o Marco tocou, porque tem situações dentro do contexto da leitura, né, texto, ele mostra esse cuidado, né, que antes de você ir à ceia, você tem que ter, se você tem alguma coisa contra o irmão, ou se você fez algo que às vezes você não quer expor ali, né, mas às vezes você tem que orar, pedir para Deus tirar esse pensamento, né, e achar que, por meio disso eu não posso participar, tudo. Então, como o Daniel falou, tem pastores que têm essa preocupação, né, de até mesmo estar preparando já para esse momento da ceia, né, para que não só chegue também, como você falou, né, chegue naquele momento da ceia, que também é correto também pisar o assunto, né, porque até mesmo muitos não têm esse zelo, né, e acha que só naquele momento da ceia que deve fazer isso. Isso também não quer dizer que não pode fazer, mas é muito interessante a colocação, sim, de podermos analisar antes, né, para podermos participar. Eu acho que Paulo estava exortando os irmãos para terem esse cuidado, realmente, né, para que não acontecesse o que estava acontecendo. Verdade. Alguém mais? Obrigado, Salinho. Obrigado, Daniel de Ouro. Obrigado, Marquinhos. Então, vou fazer a leitura aqui. Paulo, falando aqui, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo partido, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque toda vez que comerdes pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Acho que nesse comentário aqui a gente vai ver que Jesus, tendo dado graças, né, o partiu, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu. Eu tenho aqui uma versão, que é a versão literal. Eu ainda não li aqui, mas deixa eu ver aqui como é que diz. Versão literal. Cadê esse? Eu quero o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que sendo traído, tomou o pão e, havendo expresso gratidão, o partiu e disse, aqui saiu também, né? Está literal, mas está aqui, tomai comigo. Mas os comentários aqui todos são unânimes, né? Dizem que essa parte de partir o pão não são encontrados nos manuscritos mais antigos. A gente vai ver uma justificação aqui do porquê, ou pelo menos uma aparente justificação. Porque a gente sabe que Jesus partiu, ele não deu inteiro, né? Não dá para a pessoa engolir o pão inteiro. O propósito da Santa Ceia, vamos lá. O que também vos entreguei, no versículo 23 a 26.
Embora a informação não fosse nova para os coríntios, Paulo havia entregue anteriormente a ela uma importante advertência, a ela, a igreja de Corinto. Essa descrição da última ceia de Cristo com seus discípulos é uma das mais bonitas de todas as escrituras. No entanto, foi dada em meio a uma forte repressão contra o egoísmo carnal. Se essa carta foi escrita antes de qualquer outro evangelho, como muitos dos estudiosos conservadores acreditam, então a instrução que Paulo deu foi o primeiro registro bíblico da instituição da Santa Ceia do Senhor. O primeiro registro bíblico escrito, né? Porque foi uma das primeiras cartas escritas, foi escrita primeiro que os evangelhos, né? Dada diretamente do Senhor e não por intermédio de outro apóstolo ou evangelista, né? Porque ele também recebeu do Senhor, né? Ele recebeu essa instrução e passou diretamente para os coríntios de forma escrita, né? Anteriormente também, ele deu de forma oral e agora deu de forma escrita. Aí, tendo dado graça, partiu. Há poucas evidências nos manuscritos de que a palavra partiu esteja incluída. Por que isso é importante? Porque a ênfase de Paulo é Cristo não está partido, Cristo não está dividido. Pastor, mas a gente vai ter que partir, porque Paulo não citou, dizendo que Paulo partiu o pão, deu o pão partido, né? Porque Paulo estava chamando a atenção para a união, né? A nova aliança do meu sangue, a velha aliança era praticada repetidamente por meio do sangue de animais oferecido pelos homens, mas a nova aliança foi ratificada uma vez por toda pela morte de Cristo. Interessante fazer um parêntese rápido aqui, porque eu sempre tenho pessoas dos Mormons, né? Porque eu questiono muito o livro dos Mormons. Lá no Chile, não sei como é aqui, como era aqui, mas lá, não sei se foi eu que incentivei isso eles, porque quando no livro do Mormon vinha na capa o outro evangelho, que foi um evangelho que Cristo deu, ele veio por latino e deu um outro evangelho, né? E eu respondi lá para os Mormons, e eles iam em casa, eu respondia, e ele dizia que eles eram bíblicos, e da Bíblia, aí eu peguei a Bíblia e falei, se vier alguém com outro evangelho, além do que eu vos preguei, seja anátema, condenado, né? Então, está aqui na capa do livro de vocês, no livro dos Mormons, estava escrito outro evangelho. Quando eu estava um dia bem aqui, o pessoal dos Mormons vê, a igreja evangélica dos irmãos vê que é a igreja. Bom dia, o senhor mora aqui? Moro, sou pastor da igreja, queria me evangelizar, né? Aí eu fui com a mesma conversa para eles, não, porque a gente não aceita o evangelho, só que eles mudaram a mensagem dele, mudaram o título da capa. Eles falaram lá que, não é um outro evangelho, é um outro testamento. Aí eu pensei na minha mente, miseráveis, mudaram o título do livro do Mormon. Já não é outro evangelho, é outro testamento. Aí eu lembrei quando Jesus falou, né? Este é o sangue da nova e eterna aliança. Se essa é outra aliança, o que é aquela que Jesus Cristo deu? Não era uma nova e eterna? Como é que agora já tem outra nova? A eterna já passou, que eu saiba, a eternidade não passou, né? Então, graças a Deus, pude também ter esse entendimento para poder responder a essa outra questão do livro dos Mormons, que é um novo testamento, uma nova aliança, né? Depois dessa que Cristo deu, né? Mas o sangue de Cristo representa uma aliança nova e eterna, ratificada uma vez por todas pela morte de Cristo. Essa uma vez por todas, não tem mais novo depois do testamento de Cristo, né? Da aliança de Cristo. Ele fala em memória de mim, Jesus transformou o terceiro cálice da Páscoa. Eu falei o terceiro pão, o quinto pão, mas está falando do cálice, né, que é contado. Jesus transformou o terceiro cálice da Páscoa num cálice de lembrança da sua oferta. O cálice representava o sangue do cordeiro que estava espalhado nos postes dos umbrais,
agora passou a representar o sangue do Cordeiro de Deus derramado para a salvação do mundo. Então, muito importante essa palavra aqui que ele falou, que quando fazemos isso, nós anunciamos, ele falou, quando fazer isso, anunciais, né? O evangelho é apresentado por meio do serviço da comunhão à medida que os elementos são explicados. Eles apontam para a encarnação física, morte sacrificial, ressurreição, intercessão e reino vindouro de Cristo. Então, a Santa Ceia, ela é não só uma ordenança, mas ela também tipo tem uma função didática. Ela ensina para nós, de forma prática, algo que acontece conosco espiritualmente. Então, ela é como se fosse uma representação teatral de realidades espirituais. E quando fala que nós anunciamos, eu sempre digo, a Santa Ceia também é para que pessoas possam assistir. Algumas pessoas vão assistir a Santa Ceia, algumas pessoas vão participar. Geralmente tem pessoas que são salvas, mas ainda não foram batizadas. Eu não vou para a reunião porque eu não vou participar da Santa Ceia. São convidadas a assistir, porque quando elas estão ali, a mensagem é anunciada de uma forma teatral para as pessoas que estão observando. E as pessoas que estão participando na Santa Ceia, também elas aprendem pelo teatro que elas estão... Não é que é um teatro, aprendem pela simbologia da solenidade que eles estão participando, né? Então, por isso que é bom. Às vezes é bom convidar descrente para assistir a Santa Ceia. Explica porque eles não podem participar. Tem outras pessoas que, inclusive, são salvas, só que ainda não foram batizadas, não estão participando. É muito importante pessoas estarem assistindo a Santa Ceia, porque ao praticar a Santa Ceia, nós também anunciamos o Evangelho em sua forma completa. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Edson, Diga. Quanto, no ano, por exemplo, qual é a sua opinião com relação à realização da ceia? Quantas poderia acontecer? Olha, eu acho que se a igreja tivesse disposição, tivesse comunhão mesmo, podia fazer todo domingo, acho que eu não vejo problema nenhum, né? Mas pela logística, de repente, podia ser menos, né? Alguns da forma que, para a forma que ela é praticada, dependendo da forma que ela é praticada, requer um pouco mais de trabalho, um pouco mais de logística, às vezes vão ser praticados menos. Talvez a gente, simplificando a Santa Ceia, a gente pode praticar mais vezes, pondo ênfase fazer, inclusive, na comunhão, né? Acho que não precisa tanta explicação de cada elemento, e fazer mais simples e fazer praticar mais vezes. Mas, no mínimo, acho que umas 3 vezes no ano, pelo menos, né? A gente faz na Santa Ceia, na Semana Santa, faz no Natal, aí alguma vez pelo ano, assim, eu acho que a maioria das igrejas faz umas 3 vezes no ano, né? É o que acontece. No mínimo 2, né? Semana Santa e perto do Natal, antes ou depois, por aí pelo Natal, né? Mas a Igreja Católica, que a gente vem, né? A Igreja Católica era a igreja que recebeu, né? E daí começou a praticar as coisas erradas, por isso que a gente saiu. A Igreja Católica simplificou muito e pratica todos os domingos, né? Tem gente que faz mais de uma vez, tem gente que participa da comunhão, vai 2 vezes de manhã na missa, vai de tarde na missa, aí participa 2 vezes da Eucaristia, que é a comunhão. Mas a comunhão dele é só simples, é só comer um pedacinho de pão que gruda no céu da boca. Não sei quantos já foram católicos, eu já fui, né? E a gente participa. Talvez fazer 2 vezes por dia já é um exagero, né? Mas se a pessoa quiser fazer 1 vez por mês,
tiver condições, eu acho que seria bonito, né, uma igreja, quando realmente não é só uma cerimônia, onde é incentivado a viver a comunhão que a Santa Ceia requer entre os irmãos. Tá? Então, o mais importante não é praticar a cerimônia, o mais importante é a comunhão que a Santa Ceia demanda. Tá? Ok. Pastor, eu estava anotando aqui uma observação, fazendo aqui. É bom que isso, para mim mesmo, está servindo até de aprendizado. Uhum. Com relação aos novos irmãos que se batizam, seria interessante que eles pudessem, né, ter a oportunidade de verem. Se eu falo um pouco da questão da participação, né, de algumas pessoas acompanhando, né, a ceia, não está ali participando, mas estão acompanhando, né. Eu estava pensando aqui em observação, colocando algumas coisas, de que seria importante que esses novos irmãos que foram batizados, mas que não houve aquele momento assim, né, de estarem, assim, de querer entender verdadeiramente, não que eles não devam participar, né, mas que eles observassem como é que funciona toda a situação, né? Não sei se o senhor entendeu o que eu estou querendo dizer, quer dizer, tipo assim, eles poderiam esperar passar mais uma oportunidade para que na outra eles pudessem estarem presentes, né? Mas que eles acompanhassem, vissem pela primeira vez, né? Não sei, essa era uma observação que eu estava colocando aqui, eu só não estou sabendo como encaixar para me fazer a pergunta. Eu acho que eu entendi. A pessoa que é batizada, ela assiste primeiro e depois participa. Isso, porque ela está recente, né? Eu acho que não precisa, porque a pessoa, ela uma vez batizada, está para participar na ceia, e ao participar da ceia, ela também está presenciando, ela está participando e está, de certa forma, assistindo. Só que assistindo de dentro da ceia em si, né? Perdão, pastor, deixa eu fazer a correção aqui, eu que coloquei errado. Eu falo os novos irmãos na fé. Tá, perdão, foi só, eu me equivoquei aqui, tá? Eu repito a pergunta. São os novos irmãos que, agora, uma vez que tomaram suas decisões e que possivelmente poderão estar se batizando, mas de repente acontece uma ceia nesse intervalo deles, né? Era isso. Eu peço perdão. Tá, não, com certeza, às vezes é o que acontece, talvez, não sei, desculpem a palavra, não quero dizer que é falha de algumas igrejas, talvez é a questão. Porque eu mesmo incentivo os irmãos até convidar incrédulos para assistir como é que nós praticamos a Santa Ceia. E, claro, se existe irmãos de Cristo, tinha uma moça aqui que ela era crente já há um bom tempo, eu estava estudando com ela, teve Santa Ceia, e disse, não vou não, venha, que é para você olhar, participar. E ela vinha, achava bonito, ela tinha, poxa, não vejo a hora de eu me batizar para poder participar junto com os irmãos, né? Não ficar aqui olhando, eu quero estar lá dentro participando. Causa essa expectativa naqueles novos convertidos. Estamos sendo preparados para o batismo. Isso mesmo, pastor, é isso. Com certeza. Agora, tem algumas igrejas que restringem a ceia só para aqueles que estão aptos para participar da ceia. Não quero me meter na decisão da igreja, o pastor chegou a essa conclusão, a diretoria da igreja, a história da igreja, é outra coisa. Agora, eu entendo dessa forma, não quero causar também polêmica, aí não vai. O professor Edson disse que a gente tem que mudar, né? Não estou dizendo que tem, né? Só acho que pode, né? Não vejo nenhum impedimento bíblico, até porque é uma forma de anunciar aqueles novos crentes que estão, se converteram, mas ainda não se batizaram, eles são convidados para assistir. Porque se é para anunciar, né, nós temos aqui, anunciar a morte do Senhor até que ele venha, se ninguém está vendo, está anunciando para quem? Né? Então, o propósito é para anunciar. Tá? Edson, Oi. Aline. Sérgio, pode ir lá. Eu estava pensando ainda agora, no que eu tenho falado, falando sobre a ceia, e veio em mente que eu acredito que a ceia, ela nos ensina a todo tempo
na nossa vida, ou seja, na rotina cristã, né, na caminhada cristã, não é na rotina, na caminhada cristã, a vivermos realmente cada dia a ceia em nossas vidas. Isso, viver a comunhão, né? Viver a comunhão, o que ela nos traz em mente, né? No nosso dia a dia, né? Às vezes, até pensando, então, no sentido da comida, né? Que às vezes a gente sabe que tem irmãos nossos que estão passando, não têm o que comer. Uhum. E às vezes nós temos o que comer, até como o texto nos diz, né? Nos embriagamos, assim, que temos tanta coisa, no caso de líquidos, né, para tomar essas coisas, e às vezes a gente não leva o nosso pensamento em saber se tem outros irmãos que estão no mesmo caminho nosso, no sentido assim, de ter o que comer, né? Uhum. Às vezes, se preocupar, né, até mesmo através da oração, pedir para que Deus abençoe esses irmãos, né, que eles possam ter o que comer, e até mesmo no sentido também de, na caminhada cristã, pedir para o Senhor fortalecer, entender o Evangelho, procurar viver o Evangelho a cada dia. Então, eu estava observando, enquanto o Senhor estava explicando, e veio isso em mente, né? De vivermos todo dia a ceia na nossa vida. Uhum. Né? E era isso. Tá bom, obrigado, Serginho. Então, como vemos, o principal elemento da Santa Ceia, se não tiver, não vale a Santa Ceia. A Santa Ceia não presta, não tem valor nenhum. O propósito da Santa Ceia, o propósito da igreja, né, é que a gente sejamos unidos, né? Sempre prego, não sei quantos já ouviram eu pregar sobre o Salmo 133, né, que diz: ó, quão bom, quão agradável viver os irmãos em união, né? Aí ele usa duas ilustrações, uma que tem a ver com o relacionamento com Deus, que é a unção sacerdotal, o óleo que desce sobre a barba de Arão, e também o orvalho que desce do Monte Hermon, que representa a presença de Deus. Então, no Salmo, nós temos a exaltação da união dos irmãos em Cristo, no caso, na época, dos irmãos, os santos judeus, né? Os santos judeus com os prosélitos, né? Que viverem unidos, né? Aí vem duas comparações, é como a barba de Arão, né? O óleo descendo pela barba de Arão, a unção sacerdotal, que representava a forma que Deus se relacionava com o seu povo, representava o relacionamento com Deus, e o Monte Hebron, o orvalho que desce do Monte Hebron, que representava a presença de Deus. Aí ele termina dizendo que ali o Senhor derrama bênção e vida para sempre. No versículo 3. Onde é que Deus derrama bênção e vida para sempre? Na intimidade com Deus? Na presença de Deus? Com certeza. Mas Paulo não estava falando da intimidade com Deus, nem na presença de Deus. Ele estava usando como comparação a união dos irmãos. Quão bom e quão agradável para quem? Para Deus, né? Viver os irmãos unidos. Aí é como essas duas coisas, porque na união dos irmãos, Deus promove vida, promove bênção e vida para sempre. Então, vamos ver aqui a preparação adequada para a ceia, né? Versículo 27 a 34. Versículo 27 a 34. Quase acabando aqui. 27. Diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será o réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem.
Porque se não julgássemos a nós mesmos, quando nós olhamos para nós e nos julgamos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Versículo 33, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Desculpa. Comentar um pouco aqui o texto. Falta uns 15 minutinhos aqui, vamos tentar fazer isso nesses 15 minutos. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, versículo 27 a 29. Isso é ritualisticamente, indiferentemente, com o coração não arrependido, um espírito de amargura ou qualquer outra atitude ímpia. Eu comparo isso muito com a atitude de Ananias e Safiras ao ver a atitude bondosa de Barnabé, quando vendeu um terreno e doou todo aquele valor, depositou aos pés dos apóstolos. Imagino, né, que as pessoas admiraram muito a Barnabé, e as pessoas começaram a falar: oh, né, que bom esse homem tem um coração puro. E Ananias e Safira, né, invejando aquela atitude, venderam, mas praticaram, deram uma parte, disseram que estavam dando tudo, mas reteram parte, inclusive sofreram a disciplina, né, sofreram no corpo a própria disciplina. Assim pode acontecer a pessoa, ao praticar a Santa Ceia, preocupado com as pessoas, o que elas pensam dela, né? Quero parecer, eu estou em pecado, estou em uma situação, mas se eu não participar da Santa Ceia, aí o pessoal vai começar a falar, né, que eu não participo, vão saber que eu estou em pecado, não vão saber qual é o pecado, mas já vão ficar aí nesse zum, bora participar. De certa forma, é até bom da pessoa querer participar, mas que resolva a sua situação espiritual. Não fazer isso preocupado com as pessoas vão pensar, mas preocupado com aquele que não só vai pensar, mas que sabe todas as coisas. Preocupado em ajeitar a sua situação com Deus. Ele diz, o texto que diz, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Comparecer à mesa do Senhor, apegado ao pecado, não somente desonra a cerimônia em si, mas também desonra o corpo e o sangue de Cristo, tratando de modo superficial o seu sacrifício gracioso por nós. É necessário colocarmos todo o pecado diante do Senhor, como diz o versículo 28, e então participar de modo a não escarnecer do sacrifício pelo pecado permanecendo nele. Quando diz come e bebe juízo para si. Aqui tem uma pequena explicação aqui, né, que nós devemos tomar atenção. Talvez crie um pouco de dúvida ou polêmica aí, mas vamos lá ver como é que a gente lida com isso aí. Julgamento, crime, né? Aqui tem a ideia de correção. A pessoa, quando come e bebe, traz juízo, traz correção, traz disciplina, né? Traz disciplina, correção, traz puxão de orelha para si. Como Deus vai fazer isso? Às vezes com uma doença, com algum problema, ou até mesmo com a morte, né? Aqui tem a ideia de correção, mas porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Romanos 8:1. É incorreto traduzir como condenação, como algumas versões católicas traz, né? A grande diferença que Paulo faz aqui entre crima, julgamento, e catacrima, crima e catacrima, que é a condenação, vemos no versículo 32, onde fica evidente que crima
se refere à disciplina dos salvos e cataclima se refere à condenação dos perdidos. Então, a pessoa que é crente verdadeiro e está em pecado e não se arrepende, a ideia aqui de 1 Coríntios é que Deus vai disciplinar, né? Com doença ou até com morte. A doença, muitas vezes, tem lá o texto de Timóteo, não, Tiago, capítulo, acho que é 5, versículo 16, está alguém doente, chama os presbíteros, né? Faça oração, a oração do enfermo, a oração da fé vai curar o enfermo. A ideia é da pessoa que está doente por algum pecado, porque se houver algum pecado e precisa ser confessado, quando ele vai chamar os irmãos, às vezes a ideia que a gente tem, eu estou para morrer, estou aqui, estou doente, estou com câncer aqui que não dá mais, eu vou morrer, e eu vou chamar os presbíteros, e os presbíteros vão orar e vai me curar. A maioria das pessoas não entende esse texto, os estudiosos não entendem esse texto disso. Entende associado com a situação que está acontecendo aqui em Corinto. Quando a pessoa está em pecado, e aquela doença é resultado de um pecado, a pessoa está com uma doença mortal, por fruto da disciplina do Senhor na mão pesa, aí o que é que vai acontecer? Ele sabe, a pessoa sabe, ela sabe o pecado que ela está fazendo, e a consciência dela acusa, Deus está aqui me apertando para me arrepender, está me dando oportunidade para me arrepender. Aí eu chamo os presbíteros da igreja, eu confesso, irmãos, eu estou nessa situação aqui, é porque eu pequei e confesso o pecado, seja lá qual for, eu estou arrependido, eu vou mudar, e eu quero confessar diante dos irmãos. Já seja Deus me leve, já seja Deus me cure, eu quero partir em paz com Deus. Eu peço a oração dos irmãos, eu quero ir confessar, né? Aí a pessoa confessa, os presbíteros oram, confessa vossos pecados uns aos outros e sereis libertados. Esse também é outra palavra que nos dá muito a entender isso, que a pessoa vai ser salva, vai ser curada e vai ser liberta do pecado pela confissão e curada do pecado que da doença que é consequência do pecado. Alguma dúvida com respeito a essa situação aqui? Não, né? Então, vamos lá. Acho que todos, talvez ficou claro, né? Quando a pessoa come sem discernir o corpo, quando os crentes não avaliam apropriadamente a santidade da celebração da comunhão, eles tratam com indiferença o próprio Senhor, sua vinda, sofrimento e morte. Quando a pessoa faz isso sem discernir, ou comendo sem discernir o corpo de Cristo. Por causa disso, não são poucos os que dormem, em outras palavras, que estão mortos. Alguns até usam isso para criar uma nova doutrina, que as pessoas elas não morrem, inclusive a questão, não existe inferno, né? As pessoas vão estar só dormindo. Elas dormem em Cristo, né? Ou algo assim. A ideia de dormir é realmente uma palavra, nós chamamos o antropomorfismo para a morte. É uma forma educada de falar da morte, que às vezes é muito pesado, né? Você vai dar uma notícia, olha, a tua mãe morreu. Você não fala isso, olha, tua mãe faleceu. Usa uma palavra mais suave, né? Isso que a gente chamamos, isso que é a palavra dormir. É uma palavra mais suave para se referir à morte. Em outras palavras, os que estão mortos. A ofensa foi tão séria que Deus pôs fim à vida dos piores ofensores de um modo extremo, né, mais eficiente de purificação da igreja. Nós temos aqui uma reflexão sobre o contexto dessa questão, refletindo sobre o contexto. Quão importante é a ceia do Senhor para você? Eu não vou passar isso aqui como tarefa, já tenho bastante para vocês, mas você pode, eu deixo essas perguntas,
Se vocês querem estudar sobre a Santa Ceia, estudar no grupo menor, você pode conversar nos seus grupos menores ao usar esse material, né? Como este estudo mudou a maneira que você encara essas ordenanças? Que instruções você daria para uma pessoa nova na fé antes que ela tome a comunhão pela primeira vez? Importante quando ela vai participar e olhar lá, né? Como você pretende se preparar espiritualmente antes de participar da ceia do Senhor na próxima vez? Com essas perguntas, não sei se alguém então deseja de responder a algumas delas, né? Eu vou terminar aqui, que na próxima aula a gente vai entrar. Eu não sei como eu vou fazer, se eu faço o capítulo 12 e o 14, porque o capítulo 12 e o 14 falam do dom de línguas, e o versículo 13 é um capítulo especial, é bem pequenino também, né? Do capítulo que fala do dom especial, que seria o amor, né? O amor é eterno, os dons são passageiros, tudo o resto é passageiro, o amor é eterno.